Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos mais uma vez. Amém? Vim aqui mais uma vez para poder estar compartilhando do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês, meus irmãos, falar um pouco sobre o sono da morte. O que acontece com uma pessoa após a morte, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras Sagradas. O que a Bíblia nos diz a respeito de uma pessoa quando morre? Nós iremos descobrir nas Escrituras, de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O sono da morte. A morte é um enigma cruel e a maioria das pessoas já sentiu a dor e a tristeza que ela traz, como um grande mistério que cientistas, filósofos e pessoas comuns tentam decifrar. Muito se especula sobre o estudo dos mortos. Para onde vão? Existe consciência na morte? Seria a morte o fim ou apenas um estágio, uma passagem para outras vidas? O que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? Jesus considerou a morte como um sono. Está registrado em João capítulo 11, versículo 11 ao 14, que foi lá na ressurreição de nosso amigo Lázaro. A experiência de Lázaro é a maior evidência de que não há vida após a morte. Se ao morrer a pessoa fosse para o céu, Jesus não iria até o túmulo. Ele simplesmente diria: Lázaro, desce do céu. Mas ele disse: Lázaro, vem para fora. O que a Bíblia diz sobre a reencarnação? O ensino da imortalidade da alma não tem fundamentos bíblicos. Lemos em Levítico, capítulo 18, versículo 11, que não existe reencarnação ou comunicação com os mortos. Paulo afirma em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 16, que não existe reencarnação ou comunicação com os mortos. A imortalidade é um atributo exclusivo de Deus. A ideia de alma separada do corpo foi propagada ao longo dos séculos em culturas pagãs, introduzida no cristianismo durante a Idade Média. A Igreja observou o conceito grego de corpo e espírito como entidades separadas, identificado espírito com a alma, contradizendo assim o que Deus disse: certamente morrerás, como está registrado lá em Gênesis 2, versículo 17. A Bíblia é clara em afirmar em Gênesis 3, 4, que a teoria de vida após a morte é um dos enganos do inimigo de Deus. E o que a Bíblia diz sobre a alma e espírito? A expressão alma é usada para referir-se a pessoas vivas de maneira geral, e não para indicar uma entidade que se liberta do corpo após a morte. Ezequiel 18, versículo 4 e 20, afirma que a alma morre. Essa alma ou espírito não é uma entidade consciente, sobrevivendo, independente do corpo. Conforme o Salmo 146, versos 4, não há consciência na morte. A palavra espírito, que vem do hebraico ruan ou neshomã e do grego, é empregada centenas de vezes na Bíblia, traduzida algumas vezes por fôlego e outras por espírito. Portanto, espírito na Bíblia nunca se refere a uma entidade consciente desencarnada. Pelo contrário, Davi afirma: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Ou seja, os mortos não louvam a Deus e nem aqueles que descem à sepultura. Eles não louvam a Deus, porque a sua memória já entregue ao esquecimento. Quando o ser humano receberá a imortalidade? Desde que o ser humano pecou,
perdeu a imortalidade, mas por ocasião da segunda vinda de Cristo, os que o aceitarem como Senhor e Salvador receberão a dádiva da imortalidade, conquistada por Jesus na cruz. A Bíblia apresenta duas ressurreições. João 5, versículo 28 ao 29. A primeira é a ressurreição da vida, que acontecerá no momento da segunda vinda de Cristo, e a ressurreição reservada somente para os que morreram em Cristo. Outra ressurreição acontecerá após o milênio, que sucede à segunda vinda de Cristo. Está reservada para aqueles que o rejeitaram. Essa ressurreição é chamada de ressurreição da morte ou do juízo, como está registrado em João capítulo 5, versículo 28 ao 29, que eu vou estar lendo já esse texto, e está também em Daniel capítulo 12, versículo 2, e Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao versículo 5. Amigo, Deus nos criou para a sua glória e para refletir a sua imagem. Ele não planejou a morte para o ser humano. Ela veio como consequência do pecado. Porém, através de Cristo, podemos ter a certeza da ressurreição. Sua morte e ressurreição asseguram que todos um dia ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, 2 diz: diante de nós está a escolha da vida eterna. A sua escolha definirá onde você passará a eternidade. Torne-se um praticante da palavra de Deus e desfrute pela fé a experiência da imortalidade. Você tem que ter fé, amados. Você tem que praticar a fé. Glórias a Deus. Deus, Ele não criou a morte. A morte não surgiu através de Deus. A morte entrou no mundo por consequência do pecado, por causa da desobediência de nossos primeiros pais, por causa da desobediência de Adão e de Eva. A morte passou a todos os homens, porque eles pecaram. Então, amados, a morte não foi Deus que quis que ela surgisse. Ou seja, Ele apenas permitiu por causa da desobediência do próprio ser humano. Sofremos consequências, passamos por grandes lutas por causa da desobediência. Deus, Ele não quer que nós sofremos. Deus, Ele não quer ver os seus filhos morrendo de tiro, nem de facada, nem de acidente. Somos nós mesmos, seres humanos, que fazemos as nossas escolhas. E nós temos que fazer escolhas corretas, escolhas certas, que estejam dentro da vontade e do propósito de nosso grandioso Deus. Amém? Então aqui nós descobrimos, amados, que após a morte não existe almas vagando como é pregado por muitas pessoas. Não existe vida após a morte. Morreu, selou-se. Agora a pessoa está inconsciente, está ali aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu espírito, o seu fôlego de vida volta para Deus. Não é que o fôlego de vida volta para Deus que a pessoa vai estar lá consciente, caminhando, conversando com Deus, com Jesus e com os anjos. Não. O espírito vai ficar no céu, ou fôlego de vida, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como diz o Evangelho fiel e verdadeiro, que é as Escrituras Sagradas. Amém? E também nós estudamos também sobre reencarnação. Descobrimos também hoje que não há reencarnação de maneira nenhuma. Essa tese é quebrada, mas infelizmente muitos estão usando essas teses para poder invalidar o Evangelho de Deus. Mas não irão invalidar, porque Deus, ele é fiel, justo, único e verdadeiro. E Deus, ele é o único que possui a imortalidade, porque Deus, ele nunca morreu e nunca irá morrer. Amém? Glórias a Deus. Olha o que diz João capítulo 5, versículo 25 ao versículo 29. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aos que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem, para a ressurreição da vida, primeira ressurreição. E os que tiveram praticado o mal, para a ressurreição do juízo.
esta é a segunda ressurreição, a ressurreição da condenação. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz, que em verdade vos digo que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, os mortos, eles irão ouvir a voz do Filho de Deus e irão ressurgir, irão ressuscitar. Essa é a certeza, amados. Essa é a confiança que nós temos que ter. Vivemos e andamos por fé. Nós não vimos Jesus, nós não vimos Deus, nós não vimos os profetas no passado, mas nós sabemos que Deus existe. Nós sabemos que Jesus existe por meio das Escrituras Sagradas e porque nós temos fé. Nós não vimos, mas nós cremos que existe um único Deus. Deus é fiel e verdadeiro. O mundo e tudo o que existe saiu das mãos de Deus e não através de uma explosão, como dizem muitos estudiosos. Amém, meus irmãos? Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus ele é justo, amoroso, compassivo, está nos dando uma oportunidade de recomeçar. Deus ele é tão maravilhoso, tão magnífico. Deus é tão magnífico, amados, que nos dá a oportunidade. Erramos, falhamos, pecamos, transgredimos, violamos os estatutos, mentimos, fazemos bastante coisas erradas. E eu estou falando isso em geral. E pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa através do seu Filho Jesus, o nosso verdadeiro e justo advogado que intercede por todos. Olha que privilégio, olha que maravilha, amados, ter um Deus que perdoa verdadeiramente os nossos pecados. Amém? Fique com essa palavra, fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Esta é a confiança, esta é a certeza que vai haver duas ressurreições, amados. E nós temos que fazer parte de estar na primeira ressurreição, na ressurreição para a vida eterna e não para a morte eterna. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente em nome do Senhor Jesus.